Os Estados Unidos e o governo Trump estão sendo acusados de pirataria moderna por outros países. O que é a pirataria, né? Quando a gente pensa em pirataria, a gente tende a pensar em pirataria cultural, na verdade, né? A pirataria moderna nossa seria pirataria de músicas, de filmes, de livros, downloads gratuitos na internet, streaming, cópias não autorizadas de produtos culturais. Na verdade, a pirataria tem uma longa história, né? Se tornou popular e se consolidou na época das grandes navegações, quando você tinha o comércio ultramarino, metrópoles europeias comprando produtos de outros países ou levando os produtos das colônias para metrópoles. Então o que você tinha era um intenso comércio pelos mares e assim os piratas, né, que eram fora da lei, que tinham navios também, interceptavam esses navios comerciais, roubavam a carga ou sequestravam a tripulação e o navio e o seu conteúdo e revendiam para outros países ou exigiam resgate da própria metrópole. Então, os piratas que a gente conhece, né, o Barba Negra, por exemplo, esses grandes nomes que entraram para a mitologia marítima, eles eram ladrões, eles eram criminosos que roubavam esses produtos. E alguns desses piratas se tornaram riquíssimos também. O que aconteceu agora, nesse momento, para associarem 2020 com os piratas do século 17 e 18. O que está acontecendo agora é que estamos no meio de uma pandemia de coronavírus e muitos países do planeta estão sofrendo tremendamente com os casos, com os contágios, com a saturação do sistema de saúde, e todos esses países necessitam de suprimentos médicos e equipamentos. Então necessitam de respiradores para as UTIs, para poder manter vivas as pessoas em estado crítico, necessitam de máscaras, luvas, ou seja, os equipamentos necessários de proteção da equipe médica e também os equipamentos para manter os pacientes vivos. Porém, tem um grande problema nisso, que é, de certo modo, a dependência desses países europeus, Estados Unidos, mesmo a América Latina, o Brasil também está no meio desse rolo aí, a dependência desses países, de alguns poucos países que produzem esses materiais. E aqui a gente entra na própria história do capitalismo, na verdade, né? Da globalização. O capitalismo, ele é um processo de globalização de fabricação de produtos e prestação de serviços. Então, a gente falou das navegações aqui, quando você tem no século XVI as grandes navegações, os países como Portugal, Espanha, Reino Unido, Holanda, cruzando os mares para poder chegar até as Índias e ter acesso às especiarias, isso inicia um enorme comércio global, que vai levar posteriormente à ascensão do Reino Unido como a maior potência marítima e também comercial, e levará também como consequência a Revolução Industrial, que vai consolidar ainda mais o poderio do Reino Unido nesse setor. Então o que acontece é que você tem essa conexão entre diferentes países, entre países produtores e consumidores, entre países fornecedores e países que contratam esses serviços ou compram esses produtos. Então, logo em sua origem, o capitalismo tem essa natureza global, de comércio global, de trocas entre países. Porém, do século XX em diante, e particularmente de 1970 em diante, o que você vê é a transferência de certas fábricas para países mais pobres. A transferência da fabricação de produtos de países como Estados Unidos, ou como Reino Unido, ou como França, para países como China, Indonésia, Bangladesh, Filipinas, ou seja, países nos quais você tem uma mão de obra muito mais barata e também a matéria-prima. Ou seja, uma camiseta hoje, só para dar um exemplo aqui, uma camiseta hoje que você compra numa loja de marca, de grife, na Quinta Avenida, em Nova York, que custa $70, o custo de fabricação dessa camiseta em Bangladesh será de $5. E o funcionário, a costureira, ganha em torno de 20 centavos para fazer uma camiseta. Então você vê que nesse caminho aqui, nesse comércio internacional, o custo de fabricação é muito baixo, porque isso aí é transferido para países mais pobres, onde você vai pagar muito menos para um funcionário e você vai ter lucros exorbitantes para as corporações. Isso acontece em todos os níveis. Isso acontece para a sua camiseta, para a sua calça jeans, para a sua roupa em geral. Se você olhar de onde veio essa camiseta, se você olhar a etiqueta, você vai ver que veio da China, de Bangladesh, da Tailândia, da Indonésia, porque são os países que fornecem esses produtos via de regra. Acabam consolidando seu papel como produtores. E isso vale também para produtos médicos, para produtos necessários nesse momento agora. Então a China, por exemplo, é a maior produtora de máscaras, de luvas e de respiradores também. E como a China também
passou pela pandemia e também parou parte da sua produção industrial por causa disso, foi um país que teve sua capacidade de produzir também afetada. E nesse momento agora, todos os países do mundo se voltam mais uma vez para a China, que é a fábrica do mundo, né? É a fábrica do mundo e todos os países estão exigindo agora grandes volumes de materiais médicos que a China não tem condições de fornecer. Não tem capacidade para produzir tanto material exigido. Então, a pirataria moderna agora nesse termo é quando um país poderoso, influente e com muita grana começa a interceptar esses produtos e evitar que eles cheguem a outros países que também precisam deles. Então, por exemplo, um caso que aconteceu com o Brasil. O Brasil comprou respiradores da China, 600 respiradores, e esses respiradores foram interceptados em Miami, nos Estados Unidos, e a China, que é a fornecedora disso, né, que vende os produtos, resolveu não enviar para o Brasil. Ficou nos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos, de algum modo, interceptou essa compra e ofereceu, provavelmente, um dinheiro mais alto para a China para ficar com os respiradores lá. Só lembrando que, atualmente, nesse momento agora, os Estados Unidos é o país que tem o maior número de casos de coronavírus. São mais de 300 mil casos lá, então é um país que está mais complicado a situação lá. É um país que não tem o sistema universal de saúde como tem no Brasil, não tem o SUS lá, e eles já têm sentido na pele, já têm visto a falta de produtos, de recursos, de material médico. Então eles estão fazendo agora é tentar estender os seus tentáculos para o mundo e evitar que outros países obtenham esses produtos. O Brasil, que tem um poder de barganha muito menor que os Estados Unidos, está perdendo nessa. Ainda mais que você tem um governo como o do Bolsonaro, com os filhos do Bolsonaro, que estão constantemente provocando a China, constantemente atacando o país, constantemente criando uma guerrinha cultural com os chineses. Assim, os chineses, nesse momento crítico, podem se dar o luxo de preterir o Brasil para os Estados Unidos. Outros que estão reclamando disso também são os franceses, os alemães, que também viram nessa disputa comercial agora para obter esses recursos médicos, se viram preteridos pelos Estados Unidos. Tem casos, por exemplo, de aviões que estão em aeroportos chineses, já embarcando suas cargas, e chega lá um comprador americano, uma empresa americana, uma corporação americana, chega no aeroporto e oferece um valor mais alto para os chineses, e eles vão lá e transferem essa carga para a França ou para a Alemanha, transferem essa carga para um avião americano. Então eles estão agora, através do poder financeiro, do poder da grana, estão distorcendo agora e afetando essa distribuição de produtos médicos para países que também precisam. Não é apenas os Estados Unidos que precisam, não. A Alemanha precisa, a França precisa, a Espanha precisa, a Itália precisa, o Reino Unido precisa, a Holanda precisa, a Suécia precisa, o Brasil precisa, o Equador precisa. Ou seja, o mundo inteiro precisa de recursos, mas os Estados Unidos agora quer monopolizar o controle disso. Tanto que, recentemente agora, houve um pronunciamento nos Estados Unidos do presidente Trump. Ele decretou um estado de guerra lá, um equivalente a estado de guerra, que dá autoridade ao governo para exigir que certas empresas norte-americanas, certas fábricas norte-americanas produzam materiais necessários para a manutenção do país. Ou seja, ele pode ir lá exigir que a GM ou a Ford fabriquem agora respiradores porque é necessário isso para preservar a vida dos americanos. É claro que não é tão simples o processo assim, porque uma fábrica de carro não vai começar a fabricar respirador de um dia para outro. Necessita tecnologia, necessita conhecimento técnico para isso, mas ele pode fazer isso. E uma fábrica norte-americana que é a 3M, que fabrica as máscaras N95, que são as mais eficazes para combater a contaminação do vírus, essa fábrica norte-americana, o Trump exigiu que essa fábrica só fornecesse material para os Estados Unidos. Ele disse aqui, a gente não quer que os outros obtenham máscaras, a gente quer que nós obtenhamos as máscaras. A fábrica disse que não vai fazer isso, porque não são apenas vidas de americanos que estão em jogo, você tem vida de um monte de pessoas no mundo inteiro. Então a fábrica da 3M, que é na China, localizada na China, disse que não vai fazer isso, que vai continuar fornecendo para quem puder comprar. O problema é justamente isso, o poder da grana, porque o que está acontecendo agora é quase um leilão dos produtos. Quem oferece mais, leva. E é o que tem acontecido. Quem tem mais, leva. Só para ter uma noção agora também do que tem sido feito pelos Estados Unidos, e é igualmente horroroso pensar nisso, é que, recentemente, o governo americano enviou mais de 20 cargueiros para a China para buscar produtos médicos. Ou seja, mandou lá aviões enormes para ir lá na China e recolher esses materiais necessários. O que aconteceu? Chegou nos Estados Unidos, e essa foi uma pergunta feita numa coletiva de imprensa com representantes do governo norte-americano. Quando chegou lá, esse material médico não foi enviado para os hospitais que precisavam. Ou seja, o governo americano foi para a China, pegou esses produtos, mas não foi para fornecer quem precisava. Ele entregou esses produtos médicos para empresas privadas, para corporações, para que essas corporações revendam esses produtos. Entenda o que está acontecendo aqui.
O governo americano vai lá para a China, pega o produto, leva para os Estados Unidos e entrega para empresas privadas. E essas empresas privadas agora vão redistribuir esses produtos para quem pagar mais também. Então, se você tem um estado mais pobre nos Estados Unidos que necessita desses produtos e que não tem o poder de barganha, o poder de compra para isso, o estado que puder pagar mais, o hospital que puder pagar mais, leva esses produtos e os outros que são mais carentes ou com menos poder de barganha não levam. Então se tornou meio que um mercado livre de produtos médicos agora. Se tornou um verdadeiro faroeste agora para buscar recursos médicos. E essa é a face mais brutal, mais assustadora, mais sombria do capitalismo. Quando você vê, por exemplo, um momento como esse, na qual a lógica do mercado deveria ser posta de lado e pensar nos recursos humanitários necessários para salvar vidas, e você tem a lógica do capitalismo, da oferta e demanda funcionando nisso, né? Leilões de produtos médicos, que é algo inconcebível, algo inacreditável. E países mais pobres, países com menos poder, estão sendo afetados, como foi o caso do Brasil. 600 respiradores que iam para o Brasil agora foram confiscados lá em Miami e não vão para o Brasil mais. O que eu entendo nesse cenário é que, embora os americanos até consigam obter esses recursos médicos, isso vai levar cada vez mais ao apequenamento da influência política e cultural dos americanos no mundo. Porque isso aqui vai expressar a verdadeira ganância, a verdadeira falta de solidariedade dos americanos. Porque se você pensar, por exemplo, em outros países como Cuba ou como China, eles estão enviando médicos para o mundo para ajudar as pessoas. Cuba enviou vários médicos para países necessitados agora, que estão precisando de auxílio. A China mandou médicos para a Itália para ajudar lá no combate ao coronavírus. Então você vai ver agora uma redefinição, reposicionamento de quem são os países que vão melhorar em reputação internacional, que vão melhorar na percepção global de confronto a uma crise mundial como essa, e os países que vão se encolher, se apequenar diante desse momento. Eu imagino que os Estados Unidos vão sair muito menor nessa crise aqui, muito menos respeitados do que já não são, na verdade, né? Porque há pouco respeito nessa lógica ultracapitalista do Trump, então saem pequenos. E como eu já disse anteriormente aqui, embora essa crise vá acelerar isso, a gente vê o rumo em direção ao crescimento do impacto econômico e político chinês no planeta e ao encolhimento dos Estados Unidos. Isso vai precipitar esse processo, isso vai acelerar esse processo. Esse será talvez, de fato, o momento do colapso do Império Americano, da hegemonia norte-americana cultural, política, social. Eles se tornaram os piratas do mundo moderno. Dá para imaginar isso? Acho que dá para imaginar, na verdade, né? O Átila Yamarino, ele comentou esse tipo de coisa ontem, na live dele. Se vocês não viram ontem, assistam, porque ele dá dados atualizados sobre o que está acontecendo, tanto fora do Brasil quanto no Brasil, em alguns estados. Então assistam. Eu percebi que há um tom otimista na fala do Átila ontem em relação ao Brasil, que as medidas de contenção, de isolamento no Brasil podem funcionar, podem ajudar a reduzir o número de casos no Brasil. E ele fala sobre os Estados Unidos também, que a situação lá está muito complicada em alguns estados, como Nova York, então a gente verá muita morte lá, verá muita gente que vai sofrer bastante com esse processo. Mas isso não justifica a postura do governo norte-americano e das empresas americanas de tentar interceptar esses produtos e evitar que outros tenham acesso. A fala do Trump dizendo que ele não quer que os outros tenham máscara é de uma ganância, de um egoísmo, de uma falta de humanidade inacreditável. Porque não são apenas eles que sofrem com isso. Todos estão sofrendo com isso agora. Mas é claro que a gente não pode esperar nada mais diferente do Trump, né? Que é um psicopata, na verdade. Ele é um verdadeiro psicopata mesmo, é alguém que tem essa lógica ultracapitalista de pisar nos outros, de passar por cima dos outros, então não dá para esperar nada diferente dele. É nesse momento que o espírito capitalista do Trump brilha na presidência. É quando ele revela de fato quem ele é e como ele chegou ao patamar que ele chegou no mercado de imóveis dos Estados Unidos, pisando nos outros, trapaceando, então agora é como ele age na presidência também. E possivelmente o que a gente verá também é uma redefinição desse modelo de negócios de fabricação dos produtos, né? Talvez a gente veja agora certos países repensando isso e trazendo de volta para seus países certas indústrias necessárias, porque eles não podem ficar dependendo agora de um único país para produzir os insumos, os produtos, os recursos para todo o mundo. Numa situação como essa, de pandemia, todos se voltam para o mesmo país e ele não tem capacidade de produção necessária para demanda. Eu vou deixar para vocês aqui no comentário fixado as reportagens que mostram essa pirataria moderna nos Estados Unidos, que mostram essa história aí de Bangladesh. Eu não cheguei a falar sobre isso, vou falar rapidamente aqui, que a gente tem visto também agora, né, já que eu falei sobre a manufatura nos países pobres, sobre essa globalização e essa importação de produtos, e o modo como as corporações operam.
Para você ter uma ideia, por exemplo, agora empresas europeias como a Primark, uma grande rede de lojas aqui na Europa, a Primark cancelou compras bilionárias de roupas em Bangladesh. Só que acontece, eles só pagam o produto quando o produto é despachado, quando o produto é enviado. Então as fábricas em Bangladesh já fabricaram as roupas, já produziram as roupas e agora as empresas europeias não vão pagar para eles. Porque eles não receberam o produto, porque não foi despachado. Então você tem lá milhões de pessoas em Bangladesh que estão desempregadas agora porque as fábricas estão fechando as portas, porque elas não têm para onde mandar esses produtos, milhões de peças fabricadas e um monte de gente desempregada agora necessitando de amparo, de ajuda. Então você vê como funciona essa lógica do capitalismo agora. Eu que cuido do meu aqui e você que se dane no final da cadeia, na ponta de produção. É isso. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui, sobre os Estados Unidos agora roubando os outros países, sobre essa lógica ultracapitalista nesse momento, de leilão de produtos médicos. O que você pensa sobre isso? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, assiste no Apoia, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.